Djokovic iguala recorde de vitórias de Federer em Wimbledon. Novak Djokovic escreveu mais um capítulo histórico no tênis ao igualar o lendário recorde de vitórias de Roger Federer em Wimbledon. Com o triunfo sofrido sobre o francês Arthur Hinderknecht, o sérvio alcançou a sua 105ª vitória no emblemático relvado do All England Club. O feito, protagonizado pelo detentor de 24 títulos de Grand Slam, reacendeu imediatamente o debate sobre quem é o maior jogador de todos os tempos, levando os adeptos ao delírio e especialistas a dissecar cada detalhe da sua trajetória. Apesar da resistência imposta pela potência do francês, o número 2 mundial recorreu à sua habitual experiência e sangue frio para garantir a passagem aos oitavos de final, onde enfrentará o surpreendente qualificador russo Roman Safiullin. Para Djokovic, que nunca escondeu o carinho especial pelo torneio da sua infância, este marco é mais um degrau numa carreira lendária. Agora, o horizonte é ainda mais ambicioso. O sérvio persegue o recorde absoluto de 120 vitórias, pertencente à rainha intocável de Wimbledon, Martina Navratilova. Em conferência de imprensa, o sérvio não escondeu o orgulho pelo feito alcançado. Sabia que ia ser um jogo muito desafiante para mim, o que de facto se confirmou, admitiu, demonstrando respeito tanto pelo adversário como pelo palco sagrado londrino. Com a habitual descontração, Djokovic ainda lançou um desafio a Federer para um eventual jogo de desempate. Só estou feliz por ter ultrapassado isto e proponho um jogo entre mim e o Roger pelo 106º. Quem ganhar fica com o recorde, brincou, arrancando gargalhadas do público no corte central e recordando a rivalidade que definiu uma era dourada no desporto. Este momento marca uma importante fase de afirmação para Djokovic, após a surpreendente eliminação em Roland Garros frente ao jovem brasileiro João Fonseca. Fonseca, que acabou por ser eliminado na terceira ronda de Wimbledon, não voltará a cruzar-se com o sérvio nesta fase da competição, um alívio que o número 2 mundial não disfarçou. Apesar de ter cedido 2 sets desde o início do torneio, revelando uma pontual vulnerabilidade, a capacidade de adaptação e o instinto de campeão de Djokovic mantém-no como grande favorito. Com Safiullin no horizonte, o sérvio sabe que cada encontro é uma batalha, especialmente quando se joga sob o peso da história e a pressão constante de superar gigantes como Federer e Navratilova. E agora, pessoal, vamos olhar um pouco além dos números e do placar final, porque o que aconteceu hoje em Wimbledon não é apenas mais um dado estatístico para os livros de história. É um momento que nos obriga a olhar para a trajetória de Novak Djokovic com a seriedade que um gigante do esporte exige. Estamos falando do homem que, nascido em Belgrado, em uma Sérvia que atravessou tempos de incerteza e conflito, carregou nas costas não apenas uma raquete, mas a esperança de uma nação inteira que precisava de um ídolo mundial. A trajetória de Djokovic é quase cinematográfica, começando em quadras improvisadas, passando pelo período em que foi considerado um intruso, que ousou interromper a hegemonia da dupla Federer e Nadal, até chegar ao patamar atual, onde ele não é mais o intruso, ele é a própria história viva. Quando mencionamos essa marca de 105 vitórias em Wimbledon, é impossível não voltar no tempo e lembrar de como ele era visto no início da carreira. Djokovic era aquele jovem talentoso, mas muitas vezes inquieto, conhecido por suas imitações dos adversários, um jeito irreverente que, curiosamente, demorou a conquistar a unanimidade do público. Enquanto Federer era a elegância absoluta e Nadal a força da natureza, Djokovic era a resiliência em pessoa. Ele precisou lutar contra o ceticismo dos fãs, contra lesões físicas, contra crises de saúde que o levaram a mudar radicalmente sua dieta e seu estilo de vida, e, acima de tudo, contra o fato de estar sempre competindo contra as duas figuras mais amadas da história do tênis. E mesmo assim, ele superou todos. Alcançar Roger Federer em número de vitórias na grama sagrada de Londres é quase poético, porque Federer sempre foi a personificação de Wimbledon, o embaixador daquele clube, o homem que parecia ter sido esculpido pelo destino para jogar ali. Existe um contraste fascinante aqui. Djokovic com seu humor ácido e essa autoconfiança que para alguns soa como arrogância, mas que para outros é a única forma de manter o foco quando o mundo inteiro torce contra você, sempre teve uma relação complexa com a plateia. A piada que ele fez sobre enfrentar Federer num desempate pelo 106º triunfo diz muito sobre quem ele é. Ele conhece o peso dessa rivalidade, ele sabe que o nome dele estará para sempre entrelaçado aos de Federer e Nadal, mas ele também quer deixar claro que o jogo não terminou. Esse movimento de igualar um recorde de Federer depois de uma fase complicada, marcada por aquela eliminação inesperada em Roland Garros para o João Fonseca, que, vamos combinar, foi um choque para todo mundo do tênis.
mostra que Djokovic é um mestre em se reinventar sob pressão. A gente precisa analisar o que significa esse momento na história do tênis. A derrota para o João Fonseca em Paris, que foi um divisor de águas pela juventude e a audácia do brasileiro, parece ter servido como um combustível, um lembrete de que a nova geração não tem medo de enfrentar os deuses do esporte. Djokovic sentiu o golpe, e a gente viu isso. Mas em vez de se deixar abater, ele voltou para sua casa espiritual, que é a grama do All England Club, e mostrou que a experiência, o posicionamento tático e a capacidade de ler o jogo ainda são ferramentas poderosas demais para serem ignoradas. Na minha visão, a televisão brasileira e os comentaristas de todo o mundo estão presenciando o final de uma era, mas não da forma melancólica que muitos previam. Djokovic não está se despedindo. Ele está forçando a porta para que o seu legado seja, indiscutivelmente, o maior de todos. É interessante notar também como a dinâmica do tênis mudou. Antigamente, víamos os jogadores muito mais contidos. O Djokovic traz uma humanidade falha, cheia de altos e baixos, de gritos de frustração, de conversas com o seu boxe, e essa vulnerabilidade, embora atrai críticas, é o que torna a sua carreira tão fascinante. Ele não é um robô de vitórias. Ele é um homem que se sente ameaçado por jogadores como Safiullin ou pelo próprio Fonseca, e que usa esse medo para se tornar melhor. Esse tipo de honestidade no esporte é rara. Quando ele fala sobre Martina Navratilova e o recorde absoluto de 120 vitórias, ele está traçando um objetivo que parece inalcançável para qualquer ser humano normal, mas tratando-se de Djokovic a gente para e pensa, será que ele consegue? Particularmente, eu acho que essa perseguição aos recordes de Federer e Navratilova é o que mantém o tênis vivo como um entretenimento de altíssimo nível. Existe uma narrativa ali. Não é apenas bater na bola, é sobre a longevidade, sobre a disciplina ferrenha e principalmente sobre a capacidade de suportar o peso de ser o vilão ou o herói, dependendo de quem está na arquibancada. Esse recorde de 105 vitórias é um marco simbólico que consolida Djokovic não apenas como um estrategista, mas como um dos maiores atletas da história, independentemente da modalidade. A forma como ele lida com a pressão de estar sempre sendo comparado, sempre sendo medido por um padrão de perfeição que ele mesmo ajudou a criar, é algo que merece ser estudado. O cenário geral que a gente observa agora é de uma transição. A chegada de nomes como Fonseca, que causou aquele alvoroço em Paris, mostra que o tênis está num momento de oxigenação, mas Djokovic, ao igualar Federer em Wimbledon, levanta uma mão e diz, calma, a história ainda tem páginas finais escritas por mim. Eu acredito que daqui a 20 ou 30 anos, quando olharmos para trás, vamos perceber que tivemos o privilégio de ver uma disputa que mudou o conceito de grandeza esportiva. Ele não vence apenas com a técnica, ele vence com a mente. Ele ganha o jogo antes mesmo de pisar na quadra, e essa confiança, mesmo quando ele cede 2 sets como aconteceu agora, é o que separa os grandes jogadores das lendas imortais. É um privilégio ver esse capítulo ser escrito, e honestamente, acredito que ele não vai descansar enquanto não superar cada marca que ainda estiver de pé, porque para ele, a vitória nunca foi apenas sobre o troféu, foi sobre provar que ele, o garoto de Belgrado, pode ser o maior de todos os tempos. Opa, e aí, gente? Bom, você parou para assistir meu vídeo, eu quero te contar uma curiosidade. É uma curiosidade histórica, bem interessante. Antes da internet, antes da TV e até antes do rádio, as notícias no Brasil eram lidas em voz alta nas praças, sabia? Tinha gente que se reunia só para ouvir alguém ler o jornal, que nem todo mundo sabia ler. Ou seja, a notícia sempre foi sobre conexão entre pessoas, não só informação. Você está assistindo esse vídeo agora, você faz parte dessa mesma curiosidade humana que atravessa gerações. Se inscreve no canal para retribuir. E comenta aí de onde você está assistindo a cidade, eu gosto de saber quem está mantendo meu canal no ar. Obrigado, viu?